Hoje tem jogo do Mengão. Hoje tem jogo do Mengão. Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias, os números, as estatísticas do Mengão queridão. É assim aqui no Resenha Rubro-Negra. A gente aproveita para poder mostrar números para vocês. Mas olha só, eu sempre começo os nossos vídeos em dia de jogo do Flamengo cantando. Hoje tem jogo do Mengão. E comecei o vídeo assim hoje pela manhã, lá no Flanação VP. E muita gente ficou assim, pô Fabrício, nem parece que você tá preocupado com o time nessa draga danada e você cantando. Sim, eu canto, eu almoço, eu vou malhar hoje, eu vou fazer live. A vida continua simplesmente porque o Flamengo existe. E eu fico empolgado todos os dias que tem jogos do Mengão queridão. Como não? Claro que fico. Tem jogo do Flamengo. O Flamengo tá na zona de rebaixamento do topê da vida. Confesso pra vocês, eu não gosto de ficar falando muito nisso não, porque a Miriane fica braba comigo. Mas no final do jogo, o Corinthians e Fortaleza, eu cheguei a chorar de raiva, de brabo que eu fico, porque esse time do Flamengo não poderia estar na zona de rebaixamento de jeito nenhum. O investimento que tem, com o engajamento do torcedor que tem, não poderia estar, mas estamos. Então eu fico deprimido, eu fico com raiva, eu fico triste, eu choro. Mas é dia de jogo do Flamengo, cara. É mais um dia que a gente tem a possibilidade de mudar tudo, de fazer tudo acontecer, de apoiar, de torcer, de protestar, se for o caso, de cobrar sempre para a gente poder ter o Flamengo nas melhores posições possíveis. Então sim, torcedor rubro-negro, sim, minha amiga torcedora rubro-negra, em dia de jogos do Flamengo, independente da situação que o time esteja atravessando, eu estou sempre feliz e esperançoso. Até porque eu não sou flamenguista de 2019 para cá, eu sou flamenguista há muito tempo. E eu tô, infelizmente, mais do que acostumado com situações adversas, com situações ruins. Estou mais do que acostumado a lutar contra a zona de rebaixamento. Eu não esqueci minhas raízes. Nem vocês podem esquecer também. E tenho certeza que não esqueceram. 2019 para cá tem sido mais atípico do que normal. Se a gente for parar para pensar, vocês são mais velhos assim como eu. Eu tô mais acostumado a enfrentar tretas e a passar por problemas no Flamengo do que viver uma situação tranquila, uma situação de ganhar títulos, que é o que a gente vem acostumado de 2019 para cá. O que não quer dizer que por a gente ter essa cicatriz, essas marcas, a gente tenha que aceitar o que está acontecendo hoje. Porque quando a gente lutava antes contra o rebaixamento e tal, o time não tinha investimento, o time não tinha dívidas muito grandes. Hoje em dia não tem nada disso, não é só por causa da turma que entrou em 2013, não. É principalmente por causa de nós, torcedores rubro-negros, porque fomos nós que ajudamos a fazer essa virada. Ou vocês acham que sem o nosso interesse, as TVs iriam pagar o que pagam para o Flamengo? Sem o nosso interesse, o Flamengo ia arrecadar com bilheteria, com o sócio-torcedor do jeito que arrecada. Neca de Tibiriba. Então nós somos a válvula motriz do Flamengo ser o que é e do Flamengo ter conseguido se construir como se reconstruiu. Apesar de dirigente rubro-negro achar que torcedor do Flamengo só serve para ir no estádio e para apoiar a equipe, nós também fizemos parte da remodelação, da reestruturação do Flamengo. Eles tiveram a ideia, executaram e nós colocamos em prática. Então, eu sou feliz demais só por ter o Mengão queridão na minha vida. Eu sou grato demais só por ter nascido rubro-negro. Então, em dia de jogo do Mengão, eu sempre vou estar assim. Hoje tem jogo do Mengão, hoje tem jogo do Mengão, porque eu quero ver esse time jogar e eu tenho sempre a expectativa que vai dar bom. Muitas pessoas falam nos comentários assim, caraca, hoje tem jogo do Mengão, que decepção, hoje tem jogo do Mengão, que preocupação. Eu não penso assim, eu sempre vou pro jogo do Flamengo de uma maneira otimista, de uma maneira esperançosa. Depois que o jogo começa é outros 500, aí a casa cai. Mas antes do jogo, não. Antes do jogo eu tô sempre animado,
porque independente do que aconteça no campo, eu nunca vou deixar de ser Flamengo, eu nunca vou abandonar o Flamengo, eu amo demais esse clube, é Deus, minha família e Mengão queridão. Por isso, em dias de jogos do Flamengo, eu tô sempre animadão. Precisava fazer essa introdução, porque muitas pessoas ficaram, assim, até espantadas comigo cantando a música e tal, parecendo que tava tudo às mil maravilhas no Flamengo. A gente sabe que não tá. O Flamengo é 17º colocado no Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho vem um jogo contra o Fluminense, terça-feira, semana que vem, tem o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Fluminense. Tô preocupadíssimo com esse jogo, o Fluminense cada dia mais azeitadinho, cada dia jogando mais direitinho, e o Flamengo cheio de problemas, cheio de incertezas. É lógico que eu tô preocupado, a gente conversa sobre tudo isso todo dia, mas em dia do jogo do Mengão, aí é sagrado, cara. Aí é sagrado, tá animado, tá empolgado, faz parte de mim, tá ligado? Eu já acordo mais feliz. Pode ser que amanhã, na quinta-feira, eu acorde deprimido por causa do resultado de hoje. Mas, até lá, eu sou muito otimista e tenho muita fé que tudo vai mudar no Mengão queridão, tá bom? E nesse vídeo aqui, a gente vai ver alguns aspectos que podem nos fazer ficar mais otimistas, mais pessimistas com relação ao jogo de hoje. Hoje, o Flamengo enfrenta o Goiás pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até agora foram 4 jogos, 1 vitória contra o Curitiba, 3 derrotas. Mas as coisas começaram a mudar no Flamengo, né? Pelo menos a gente acha que começaram a mudar. O Rogério Maia, preparador de goleiros, que já esteve no Flamengo em 2018, volta ao clube agora. E o Thiago Heller passa a ser auxiliar dele, o que já é uma boa notícia, porque a gente vai ter um cara mais parrudo, mais experiente. Rogério Maia, como eu falei para vocês no vídeo ontem à tarde, ele já dirigiu seleção, já foi preparador de goleiro de seleção brasileira, foi para a Copa do Mundo da Rússia, é bicampeão olímpico com a seleção brasileira, sendo ele o preparador de goleiros, já trabalhou com o Santos na seleção olímpica do Brasil, né? Já trabalhou com o Everson do Palmeiras, já trabalhou com o Alisson rasga elogio para o Rogério Maia, ou seja, as coisas parecem que estão começando a caminhar. Só de ter tido uma reunião para pedir a exoneração do Marcos Braz também mostra que boa parte dos apoiadores de Rodolfo Landim já estão vislumbrando que o trabalho do Marcos Braz é comprometedor e não é dos melhores. Eu expliquei no vídeo hoje pela manhã, se vocês não tiveram a oportunidade de ver, assistam o vídeo do Fla Nação VP, que eu expliquei por que não pode exonerar o Marcos Braz e contratar um Leonardo, um José Boto, por que não pode contratar o Petkovic, tá? Então, deem uma olhadinha no vídeo de hoje cedo para vocês entenderem. Pô, Fabrício, por que você não fala aqui? Porque senão fica repetitivo. A gente grava 2 coisas e aí não fica legal para vocês. Mas o confronto hoje é contra o Goiás. O Goiás está abaixo de nós na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, ou seja, é um confronto de 6 pontos. Se o Flamengo ganhar, o Flamengo fica na dependência do jogo do Corinthians, que está na 16ª colocação. Se o Corinthians perder e o Flamengo ganhar, o Flamengo passa o Corinthians e sai da zona de rebaixamento. Se o Flamengo ganhar e o Corinthians vencer, o Flamengo permanece na zona de rebaixamento, né? Então, assim, a gente precisa contar também com alguns resultados, mas não tem jeito de sair do rebaixamento sem começar a vencer jogos. Goiás e Flamengo são equipes que tem um desequilíbrio no confronto muito grande. O Flamengo ganhou muito mais do que perdeu do Goiás. Eu quero mostrar os números para vocês desse confronto, para vocês verem o quanto nós poderíamos estar animados com o jogo de logo mais. Pia só, gente. Flamengo e Goiás tiveram 50 confrontos pelo Campeonato Brasileiro. Como o jogo é hoje na casa do Mengão queridão, eu separei para vocês alguns dados de jogos no Rio de Janeiro. No Rio foram 25 jogos, com 12 vitórias do Flamengo e apenas 2 vitórias do Goiás. Foram 11 empates nesse confronto. O Flamengo marcou ao todo, nos 50 jogos, 78 gols. Já o Goiás marcou apenas 51 gols. A maior vitória do Goiás foi um 5-1 em 1991. É triste, mas eu me lembro desse jogo. O Goiás tinha um jogador que estava sendo revelado para o Brasil ali, marcou 2 gols nesse confronto e depois viria a atormentar muito a vida do Flamengo, se sagrando 4 anos depois campeão brasileiro pelo Botafogo. Era o Túlio, que ainda não era chamado de Túlio Maravilha, mas ele já despontava no Goiás como um grande centroavante.
E independente do time que a gente torce, a gente tem que saber avaliar o atleta da outra equipe. E o Túlio foi um dos grandes centroavantes do futebol brasileiro. Mas ele era centroavante mesmo, descendente de Dadá Maravilha. Com ele não tinha esse negócio de driblar para fazer gol, não. Ele era o cara de um toque só. Muitas vezes a bola batia nele e entrava. Fazia gols bonitos. Ele fez um gol muito bonito numa Copa América, Brasil e Argentina, mas na maioria das vezes ele era seco. A bola chegava e ele guardava. Essa foi a maior vitória do Goiás em cima do Flamengo e ela foi no Serra Dourada. E o time do Flamengo não era fraco, não. O time que tomou de 5-1 do Goiás era um time formado pelo Júnior, Maestro Júnior, Djalminha, Nélio, Alcindo, Zé Carlos no gol. Ou seja, era um time de respeito. E os caras tomaram essa sapatada de 5-1 em 1991. Por isso que eu falo com vocês. Tem muitas vezes que o pessoal fala assim, o Flamengo não pode isso, o Flamengo não pode aquilo. Gente, eu já vi o Flamengo do Zico perder para times pequenos. A diferença é que os caras perdiam, mas os caras lutavam. Os caras não estavam num dia bom, mas os caras lutavam. Então, a gente ia para casa com aquele gosto amargo da derrota, mas sabendo que os caras tinham entregado tudo, que aquele não era o dia do Flamengo. O que revolta hoje são derrotas como aquela, o empate do Racing, por exemplo, que não chega a ser uma derrota, mas os caras sem vontade de atacar, os caras sem vontade de ir para cima, os caras sem vontade de matar o jogo. Isso me causa revolta, porque eu estou acostumado com times do Flamengo que sempre foram aguerridos, sempre foram para cima. E esse atual elenco do Flamengo tem esse problema. Bom, a maior vitória do Flamengo sobre o Goiás foi o 6-1 que a gente aplicou em 2019. Acho que foi a primeira vitória do Jorge Jesus no Campeonato Brasileiro, se não me falha a memória. Coloca aí nos comentários se eu estou certo, se eu estou errado mesmo. Agora de memória sim, parece que foi a primeira vitória. Foi num domingo de manhã no Maracanã. O Flamengo, o Rodrigo Caio entregou um gol para o Goiás, tentando recuar uma bola para o Diego Alves. O atacante do Goiás tomou a bola, foi lá e fez o gol. E depois, rapaziada, o Flamengo foi lá e fez caixa num prenúncio do que viria ainda com a conquista da Libertadores e do próprio Campeonato Brasileiro daquele ano. A última vitória do Goiás foi em 2014. Por isso que eu falei para vocês que o confronto é desequilibrado e hoje a gente vê... Pode ter mais expectativas de um bom resultado do que de um resultado ruim. Foi 1-0 para o Goiás, lá em Goiânia. Já o Mengão, queridão, a última vitória foi no ano passado. 1-0 para a gente em 2022. Os últimos jogos de Flamengo e de Goiás não foram jogos satisfatórios para os seus torcedores, principalmente para o torcedor do Goiás, que perdeu de 5 para o Palmeiras em casa. Se esse time do Flamengo tivesse azeitadinho, tivesse acertadinho, tivesse direitinho, era para a gente esperar uma goleada hoje, né? Uns 5, 6, 7-0. Quem toma de 5 em casa... Fora de casa, tinha que tomar de 7 e 8. Só que tem dois detalhes. Primeiro, o time do Flamengo não está azeitadinho. É um time que não inspira a nossa confiança. E segundo, todo mundo contra o Flamengo vira seleção. Todo jogador contra o Flamengo joga muito mais do que joga contra Palmeiras, contra Corinthians. O goleiro dos caras vira nóia. Aliás, hoje não vai ter o Tadeu. Seu delegado prendeu o Tadeu. Ele pegou a minha irmã. Não pegou não. Mas o Tadeu também não tá preso não. O Tadeu ainda tá lesionado, então não vem para o jogo de hoje. Tem muita gente na torcida do Flamengo que é fã do Tadeu, que pede o Tadeu até hoje no gol do Flamengo. Eu já acho que o Tadeu é uma invenção do Tadeu Schmidt, do Fantástico, porque quando apresentava a programação dominical, ficava enchendo a bola do Tadeu, goleiro do Goiás, porque os dois têm nome igual. Então ele brincava com isso e acabou que isso entrou na cabeça de alguns torcedores rubro-negros e os caras acham que o Tadeu é bom. Não é bom, não. Ele é um goleiro normal que nem o Santos. Bom, né, não? Bom, mas vamos lá. O árbitro de hoje é o Sávio Pereira Sampaio. É um árbitro mais ou menos, não curto muito ele não, enfim. Ele é irmão do Wilton Pereira Sampaio, tá? Do Wilton Pereira Sampaio eu gosto. Para mim é o melhor árbitro do Brasil. Não gostava, mas evoluiu muito e para mim ele é o melhor árbitro do Brasil hoje. Mas o Sávio Pereira Sampaio eu já não curto muito não. A transmissão hoje é exclusiva do Premier porque o jogo é às 20 horas. E se o jogo é às 20 horas, significa que às 18 eu e a Mirinha estaremos ao vivo aqui com vocês para a gente fazer
o pré-jogo, tá bom? Aqui não, aqui eu quis dizer no nosso estúdio, porque eu e a Mirinha vamos estar no Verdade Vermelho e Preto, eu tô esperando vocês lá, não é convite, Flamília não se convida, Flamília se intima, e eu tô intimando vocês para estarem conosco a partir das 18 horas. Ah, eu tô trabalhando, saindo do trabalho às 18 horas. Tem problema não, meu irmão, nós vamos estar lá até às 8. Então, saiu do trampo, já liga o celular, até chegar em casa, tomar aquele banhozinho, pegar aquele ranguinho, e aí sim você poder conferir com a gente. Mas já vai acompanhando desde o momento que você sair do trabalho, valeu? Bom, então o jogo hoje é às 20 horas, transmissão do Premier, não tem TV aberta nesse horário hoje, tá bom, pessoal? E a provável escalação do Mengão, queridão, é essa que tá aqui na telinha, bem na nossa frente. O goleiro, Matheus Cunha, um goleiro que sabe sair com os pés, sabe fazer a última linha de jogador de linha, vai nos ajudar muito. Eu tô muito esperançoso com o Matheus Cunha, tá renovando o contrato com o Mengão, queridão, vai passar a ganhar 150, 200 mil reais, que já é bom para um começo de profissional. Se Deus quiser, vai ganhar um contrato até 2027. E hoje ele vai provar para o Sampaoli que ele é melhor goleiro do que o Santos e vai ganhar a titularidade hoje, se Deus quiser. Na lateral direita, mais uma vez, nós teremos o menino Wesley. Teremos Fabrício Bruno e Léo Pereira formando a dupla de zagueiros, com Ayrton Lucas do lado esquerdo. Substituindo o Thiago Maia hoje, nós temos o Eric Pulgar. Aí, pessoal, tem alguns detalhes que eu quero lidar com vocês. O Sampaoli treinou por diversas vezes a formação com Everton Ribeiro e Arrascaeta. Então eu, Fabrício Lopes, estou apostando nessa formação. Não quer dizer que seja essa a formação que o Flamengo vai entrar. Eu estou apostando que o Arrasca vem pela esquerda e o Everton Ribeiro venha pela direita. Até hoje não acostumei. Aqui, o Everton Ribeiro venha pela direita. Até porque foi o lado que ele mais jogou bem. Foi pelo lado direito. Então eu estou apostando nisso, tá? Agora, caso não venha o Arrascaeta, o Vidal pode voltar como titular jogando ali pela esquerda. E tem a dúvida também, porque o Sampaoli tá na dúvida entre o Everton Ribeiro e o Arturo Vidal. Então pode ser que venha Vidal e Arrascaeta. Então, como eu faço questão de não ir atrás de informação de escalação, eu acho que pelas condições dos jogadores, daria para o Sampaoli vir dessa maneira que está aqui, com o Everton Ribeiro e Arrascaeta, reeditando a melhor dupla de meias que o Flamengo teve. E o Everton Ribeiro jogando lá mais pela beirada e não aqui centralizado como ele estava jogando, tendo o apoio do Arrascaeta para tramar jogadas com ele, pode ser que o futebol do Everton Ribeiro volte a crescer, tá? Então eu tô apostando nisso daí. O Matheus França, mantido na direita, até porque o Gabriel tá suspenso do jogo de hoje, não atua pelo Mengão hoje. Do outro lado, o Everton Cebolinha, que melhorou um cadinho, subiu um degrau ali, melhorando na sua performance pelo Flamengo. Tá longe de ter valido o investimento que o Flamengo fez nele, mas ainda assim melhorou bastante. E o Pedro, que vai para o sacrifício hoje. Hoje não dá para esperar do Pedro muita movimentação. Hoje a bola tem que chegar nele para ele concluir, porque ele tá lesionado, gente. Ele tá lesionado desde o jogo do Botafogo. Ele não se recuperou 100% ainda das dores do tornozelo. Quem jogou bola sabe que o tornozelo vai ser feito uma botinha bem apertadinha ali, né? Quase travando a circulação do sujeito, não vai travá-la, obviamente, mas tem que ser bem apertadinha para não ter movimento nem para um lado nem para o outro na botinha dele ali, para ele não sentir muita dor. Mas toda vez que ele apoiar o pé no chão, ele vai sentir um bocado de dor sim, ainda que tome algum tipo de infiltração para aguentar, ele vai sentir um pouco de dor sim, mas vai precisar de sacrifício porque o Gabriel tomou o terceiro cartão amarelo em 4 jogos de Campeonato Brasileiro. A vitória hoje é muito importante, é mais importante ainda o placar, porque dependendo do placar que o Flamengo fizer, pode convencer-nos que foi uma boa partida e que o Flamengo está no caminho certo. E se for um placar magrinho, ou se for um empate ou uma derrota, eu não quero nem estar aqui amanhã, porque aí o couro vai cantar, o bicho vai pegar, que o Flamengo não pode de jeito nenhum empatar ou perder de um time que perdeu de 5 em casa para o Palmeiras, né? Não tem cabimento isso. Eu estava falando do placar até, era pra gente que tá entusiasmado aí com um placar de 4, 5, 6, 7-0, né? Mas do jeito que o time tá, a gente acha que assim, uns 2-0
já dá para fechar a tampa, já dá para ficar satisfeito, né? Coloca aí nos comentários para mim qual é o placar que você acha que vai dar no jogo de hoje, se você tá confiante ou não. Depois de eu ter mostrado todos esses dados do Goiás, se mudou alguma coisa na sua cabeça ou não. Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber. Mas eu falei para vocês, meus amigos, que o Flamengo contratou o Rogério, né? O Rogério Maia, preparador de goleiros. Ele saiu do Atlético Mineiro para vir para o Flamengo. O Flamengo chamou, ele veio. O Flamengo chamou ele na forma do Sampaoli. O Sampaoli fez a ligação e imediatamente ele veio. Daí, pessoal, eu fui dando uma olhada. Aliás, eu recebi do Wesley Naves esse print aqui. Beijo, Wesley. Obrigado, irmão. Você sabe que eu te adoro. Nós briga, mas você sabe que eu te adoro. Eu recebi do Wesley Naves esse print aqui de atleticanos comentando a saída do Rogério Maia e indo para o Flamengo. O Lemon Shimaru estava dizendo o seguinte: com isso aprendemos uma coisa, jamais confie em carecas, porque o preparador de goleiros também é careca, né? Ele e Sampaoli são carecas, então tá pé da vida ali com os carecas. O Pacheco já disse assim: Sampaoli merpi, né, bravo com o Sampaoli, porque o Sampaoli ligou para tirar o profissional do Atlético Mineiro. Já o Davison tá falando o seguinte: um dos melhores do Brasil. A cada dia que passa, eu torço mais pelo insucesso daquele careca maldito do Sampaoli. Ele que tirou o Rogério Maia do Galo. Enfim, boa sorte, Maia. A gente sabe como é que é essa boa sorte, né? Chuva que chove cá, chove lá. A gente passa isso daí direto. Perdendo profissional pro Vasco, pro Palmeiras, pro Inter, pro Grêmio, pro time da 15ª divisão de Portugal. Flamengo perde profissional todo dia. A gente sente isso na pele direto. Gabs, avisa o Sampaoli que eu vou caçar ele. Eduarda Suelen, de Avenida Brasil, vai tomar no pi. Então dá para perceber aqui que a torcida atleticana não gostou nem um pouquinho da saída do Rogério Maia, que realmente é um dos melhores preparadores de goleiro do Brasil. Toda sorte para ele aí nessa caminhada no Flamengo. Que tudo dê certo e que ele consiga fazer dos goleiros do Flamengo verdadeiras muralhas para poder nos representar nos campeonatos. Nação, esse foi mais um vídeo aqui do Resenha Rubro-Negra. Como eu disse, eu estou esperando no seu comentário o placar do jogo, mas eu espero também você às 18 horas lá no Verdade Vermelho e Preto. Se inscreva, deixa o seu like, compartilha os nossos vídeos para a gente continuar crescendo com os 3 canais. Flá Nação VP, Resenha Rubro-Negra e Verdade Vermelho e Preto. Tamo juntos, nação. Tenham todos uma excelente quarta-feira. Só pra não esquecer, hoje tem jogo do Mengão. Vamos ganhar de goleada. Vai ser um 5 pro Mengão. A nação vai ficar feliz. Por que não ser otimista, né? Deixa o pessimismo e a raiva pra na hora que o jogo começar. Tamo juntos, nação. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 mengo.